Fala Big Geeks! Galera, vocês já repararam que existem alguns smartphones que são muito bons, mas simplesmente não caem no gosto da galera? Seja porque são muito caros, ou porque não traz alguns recursos que as pessoas não gostam, ou pelo seu visual. O fato é que os aparelhos são muito bons, mas simplesmente não fazem sucesso. E nesse vídeo aqui, a ideia é justamente essa, falar de modelos que foram lançados no ano passado, em 2020, aparelhos que são muito bons e que vale a pena apostar, vários deles ainda são vendidos atualmente, mas que simplesmente a galera ignora, simplesmente não caiu no gosto das pessoas. Eu vou falar desses modelos aqui e acredito que pelo menos um deles vocês sequer devem conhecer. A não ser que vocês acompanhem assiduamente aqui o Brasilegeeks, porque eu trago quase todos os modelos para cá e esse inclusive participou aqui, teve unboxing, teve review também. Então assiste aqui para vocês conferir. Não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou dividir em capítulos, então vocês podem acompanhar o primeiro, o segundo, o terceiro aparelho para poder facilitar. Qualquer coisa você pula para o próximo ou você volta se quiser saber um pouquinho mais de cada um deles. Então assiste porque tá bem legal. Mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto aqui no canal do Brasilegeeks. E olha, você que ainda não se inscreveu, dá essa força aí pro Brasilegeeks, se inscreve aqui no canal, ajuda o Brasilegeeks a chegar a 1 milhão. Tá longe, falta muito, mas eu tenho certeza que com a tua ajuda nós vamos chegar lá. Pode até demorar um pouquinho, mas tenho certeza que um dia o Brasilegeeks chega a 1 milhão de inscritos e com a sua ajuda, porque isso é fundamental pra gente chegar lá. Então se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se Big Geek você também. E o primeiro aparelho aqui desse vídeo, eu sei que vocês conhecem bem, até porque ele é o símbolo de um fim de uma era. Tô falando do LG Velvet, que foi um dos últimos smartphones que a LG lançou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi uma das últimas apostas da empresa no mercado de smartphones e fez água a ponto que a LG acabou jogando a toalha e desistindo do mercado de smartphones. E o LG Velvet é o símbolo de como a LG estava perdida. Ela não tinha noção para onde ela queria ir. Acontece que o aparelho em si, ele é muito bom, mas tem algumas decisões que a LG tomou em relação ao Velvet que não dá para compreender. A principal delas, obviamente, é o seu chipset, o Snapdragon 845, que traz um ótimo desempenho. É um chipset que conseguia garantir bom desempenho nos jogos, rodando os aplicativos e o sistema. Acontece que o Velvet é um lançamento de 2020 e que trazia um chipset de 2019. O Snapdragon 845 equipava aparelhos como o Galaxy S9 Plus, por exemplo. E ainda assim, a LG trouxe esse chipset para o Velvet. É algo que não fazia sentido e acabou queimando um pouquinho aí o aparelho, porque ficou aquela sensação de que o Velvet era um aparelho novo, mas utilizando um chipset já defasado. Mas não era só isso que fazia esse aparelho ser estranho. Acontece que o Velvet, mesmo trazendo um chipset mais antigo, uma performance abaixo de aparelhos que traziam o Snapdragon 855 ou os recém-lançados 865 na época, ainda assim ele custava mais caro do que smartphones como o LG G8X e o LG G8S, aparelhos que traziam um chipset mais potente, no caso o Snapdragon 855, e câmeras melhores, tanto em qualidade de fotos e vídeos, quanto em funcionalidades. Simplesmente não fazia sentido você pagar muito mais caro pelo LG Velvet, quanto você podia ter câmeras melhores e desempenho melhor, optando por um LG G8S ou G8X. Para vocês terem ideia, o Velvet, mesmo trazendo o chipset mais antigo, tinha preço de smartphone premium, ele custava R$ 4.300 no seu lançamento. Até hoje, ele ainda continua sendo vendido, mas hoje, apesar do preço ter caído bastante, ele custa um pouquinho salgado. Ele está saindo na faixa dos R$ 2.500 e temos aparelhos como o Galaxy S20 FE, que traz um chipset mais potente, traz câmeras melhores e tem garantia de atualização de sistema, recursos que não estão presentes no LG Velvet, já que como a LG está abandonando o mercado de smartphones, ela disse que vai manter o suporte, mas acredito que esse suporte vai ser bastante ilimitado. Mas se eu estou citando o Velvet aqui é porque ele tem qualidades, e acontece que esse é um dos aparelhos mais bonitos que eu já testei. Visualmente o Velvet é lindo, tem uma tela APOLED com as bordas curvas que eu achei bem legal, e apesar dos problemas que eu falei, é sim um aparelho que traz câmeras muito boas, traz uma ótima performance. O Snapdragon 845, apesar de ser um pouco antigo, ele tem uma performance bem legal e que consegue bater muitos smartphones intermediários. E desde que a LG anunciou a sua saída do mercado de smartphones, eu estou de olho no Velvet. Estou esperando o seu preço chegar aos R$ 1.800, se chegar a esse patamar eu compro sem pensar duas vezes e faço vídeo aqui no Brasilegeeks.
O problema é que os preços estão demorando a cair. E comprar um Velvet por R$ 2.500 pode não ser um bom negócio, porque com a saída da LG do mercado dos smartphones, com certeza os preços desses smartphones vão cair bastante, vão ficar bem defasados. O próximo smartphone é um desses modelos que muito pouca gente ouviu falar, a maioria nem deve conhecer, a não ser quem acompanha sempre o Brasilegeeks, porque esse aparelho passou por aqui, teve unboxing, teve review e em breve eu devo trazer até mais um vídeo atualizado sobre ele. Estou falando aqui do Galaxy X Cover Pro. Esse smartphone que traz como grande destaque o seu acabamento mais robusto, a proteção IP68 contra água e poeira, e é um dos poucos smartphones atualmente que ainda traz uma bateria removível. Dá para você tirar essa tampa traseira aqui e ter acesso, deixa eu ver se consigo fazer rapidinho para vocês verem, aqui ó, ter acesso à bateria que tem 4.050 mAh e ela é removível. Então, para quem estava pensando que o Galaxy A52 e A72 eram os primeiros smartphones intermediários a trazer proteção contra água e poeira, se enganaram. Não sei se o Galaxy X Cover Pro foi o primeiro aparelho da Samsung a trazer esse recurso entre os smartphones intermediários, mas com certeza esse recurso chegou antes do A52 e do A72. E esse é um aparelho que traz um hardware bem interessante, é um aparelho muito bom, mas ele não chamou atenção por causa do seu preço de lançamento. Ele chegou aqui no mercado brasileiro custando R$ 3.200. E por esse preço, os seus maiores destaques eram somente a proteção contra água e poeira e também o seu acabamento mais robusto, além da bateria removível, já que esse aparelho traz especificações intermediárias. Seu hardware, inclusive, é bastante parecido com outro aparelho famoso aí da empresa, o Galaxy A51, trazendo o chipset Exynos 9611, uma tela Full HD+, porém com display LCD PLS e não display AMOLED. Como falei, bateria de 4.050 mAh, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ele possui apenas duas câmeras traseiras, uma principal de 25 megapixels com abertura de 1.7 e uma lente ultra-wide de 8 megapixels, enquanto que a câmera frontal tem 13 megapixels. Então temos aqui especificações intermediárias em um aparelho que foi lançado por R$ 3.200, algo que já assusta em tempos de Galaxy A72 e A52, imagina na época que o Galaxy X Cover Pro foi lançado, já que ele traz um hardware ainda mais simples do que o A52 e o A72. Mas exceto por isso, é um aparelho muito bom. Ele vem com bastante bordas aqui na tela e o display tem a proporção de 19,5:9 e o seu acabamento também é um pouquinho diferente, né? Talvez algumas pessoas não consigam se adaptar. Ele traz as bordas e a traseira em plástico e bastante reforçadas aqui, tanto que ele é um pouquinho mais espesso, não só nas bordas, na tampa traseira, mas a gente consegue ver que as bordas na tela também são maiores. Mas o aparelho traz boas especificações, tem uma resistência legal e atualmente, felizmente, o Galaxy X Cover Pro está custando bem menos. Dá até para encontrá-lo aí na faixa dos R$ 1.400, R$ 1.500. O problema é que, apesar do preço estar bem mais em conta, esse aparelho é pouco conhecido e a maioria das pessoas acaba não se interessando por ele. Ele está com Android 10, mas acabei de receber a notificação para o Android 11 para a interface One UI 3.1, então esse aparelho já está pronto para rodar o Android 11. O próximo aparelho da lista não é só um aparelho, são mais aparelhos, são vários aparelhos. Na verdade é uma família inteira. Estou falando da família Motorola One. E aqui temos vários smartphones que são muito bons e que acabaram caindo no esquecimento. Por exemplo, temos o Motorola One Hyper, o Motorola One Zoom e mais recentemente, lançados em 2020, temos o Motorola One Fusion e também esse aqui, o Motorola One Fusion Plus. São smartphones realmente muito bons. O One Fusion Plus, por exemplo, tem uma tela Full HD Plus de 6,5 polegadas e, olha só, sem recorte, isso porque a câmera frontal dele é no sistema pop-up, ela tem 16 megapixels e fica nesse formato pop-up. Ele traz 4 câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels, com suporte ao modo noturno, tem uma bateria de 5.000 mAh, traz 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e ainda vem com um ótimo chipset Snapdragon 730. Então temos aqui um aparelho com ótima performance, com ótimas câmeras, com uma tela bem legal. Esse modelo aqui na cor branca eu particularmente acho muito bonito. E o Motorola One Fusion tradicional, apesar de não ter o mesmo poder da versão Plus, ainda conta com o Snapdragon 710, 4 GB de RAM, opções com 64 e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, câmera principal de 48 megapixels que faz ótimas fotos até mesmo em ambientes noturnos. Então os dois aparelhos são muito bons. Tanto que eles sempre aparecem aí nos vídeos de indicação de smartphones que eu faço aqui no Brasilegeeks, mas acontece que
que a galera sempre ignora a família Moto One. E tanto o One Fusion quanto o One Fusion Plus, eu sinto que eles poderiam ser bem mais populares do que realmente são. Muita gente acaba até esquecendo desses aparelhos na hora de escolher um smartphone na faixa de preço onde esses aparelhos estão. Acredito que o principal fator seja o sucesso da família Moto G, então quando se pensa em Motorola, a galera acaba pensando antes na família Moto G para depois pensar na família Motorola One. E em parte também, a Motorola desvirtuou um pouquinho a razão de ser da família Motorola One, né? O primeiro Moto One que foi lançado, a proposta dele era fazer parte do programa Android One com atualizações de software e também com atualizações de sistema mais frequentes. Essa era a proposta do primeiro Moto One, que foi um aparelho que fez bastante sucesso inclusive. Mas depois a Motorola acabou mudando isso e usando essa família, Motorola One ou Moto One, como vocês preferirem, acabou usando essa família para fazer aparelhos diferenciados, para poder usar no design, nas características técnicas, trazer câmeras pop-up. Então na família Moto One eles usavam mais, enquanto que no seu carro-chefe, a família Moto G, eles mexiam menos para não perder público, né? Para não perder os fãs da família Moto G. Então eles sempre usaram mais aqui na família Motorola One e acabou sendo esse o propósito dessa linha, mas acabou não caindo tanto no gosto da galera como é a família Moto G. Mas isso não significa que todo Moto G faz sucesso, muito pelo contrário. E eu tenho aqui um ótimo aparelho da família Moto G que simplesmente não emplacou, apesar dele estar com um preço bem interessante. Estou falando aqui do Moto G9 Plus, contando com chipset Snapdragon 730G, 128 GB de armazenamento, um ótimo conjunto de câmeras com sensor principal de 64 megapixels, uma tela enorme de 6,81 polegadas. Então temos aqui um ótimo hardware. Acontece que a galera já começou a torcer o nariz para o Moto G9 Plus por causa da memória RAM, porque o hardware dele é bastante potente, porém ele traz, entre aspas, apenas 4 GB de memória RAM. Eu acredito que essa capacidade é mais do que suficiente para rodar bem os jogos e os aplicativos aqui nesse aparelho, tanto que eu nunca senti falta de performance nele, mas simplesmente o Moto G9 Plus foi ficando de lado e as pessoas acabaram optando por outros modelos. O Moto G9 Plus hoje já pode ser encontrado até ali na faixa dos R$ 1.600, um ótimo preço por todo o conjunto que esse aparelho oferece, mas eu não vejo muitas pessoas cientes disso. Então o Moto G9 Plus, apesar de ser um aparelho bem interessante, acabou ficando de lado, para vocês verem que o aparelho da família Moto G também acaba sofrendo. Bom, mas já falei demais aí de Motorola, então vamos voltar a falar de Samsung. E o próximo aparelho é um dos smartphones que eu mais gostei de testar nos últimos anos, porém a galera simplesmente ignorou esse aparelho. Mas aqui eu acredito que existe uma explicação bastante plausível. Eu estou falando do Galaxy Note 10 Lite, que foi lançado juntamente com outro aparelho que, ao contrário do Note 10 Lite, fez muito sucesso. Estou falando do Galaxy S10 Lite. Acontece que o S10 Lite trazia o Snapdragon 855, em um momento onde a Samsung passou a apenas a adotar chipset Exynos nos seus smartphones tops. E infelizmente, o Galaxy Note 10 Lite foi lançado junto com o S10 Lite, com um preço praticamente igual, trazendo a vantagem de oferecer a S Pen com os mesmos recursos do Galaxy Note 9, ou seja, você podia escrever, desenhar na tela e também podia usar o botão da S Pen para poder acionar a câmera e também tirar fotos. Ele também traz 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, mas o problema do aparelho está no seu chipset, o Exynos 9810. Curiosamente, esse chipset está presente no Galaxy S9 Plus, mas não na versão brasileira, que contava com o Snapdragon 845, e sim na versão de alguns países. Então o Exynos 9810 é meio que equivalente ao Snapdragon 845, que já está uma geração atrás do 855 que vinha no Galaxy S10 Lite, mas para piorar a situação, o Exynos 9810 perde desempenho para o Snapdragon 845. Então muita gente acabou torcendo o nariz para o Galaxy Note 10 Lite por causa do seu chipset. O fato é que esse chipset, o Exynos 9810, já trazia uma excelente performance. Você consegue rodar muito bem os jogos e os aplicativos. Obviamente ele não vai apresentar a mesma performance do Snapdragon 855 do Galaxy S10 Lite, mas é um aparelho que garante uma performance excelente. O que eu não consegui entender é por que a Samsung colocou um chipset mais antigo no Galaxy Note 10 Lite e um chipset mais atual no Galaxy S10 Lite. Poderia ter utilizado o mesmo chipset nos dois aparelhos. Acredito que dessa forma o Note 10 Lite teria feito muito mais sucesso. Mas ainda assim é um excelente aparelho
eu defendi ele bastante aqui no Brasilegeeks, mas ainda assim a galera homericamente ignorou esse aparelho. E o curioso é que além do Galaxy Note 10 Lite, outro aparelho da linha Note também sofreu do mesmo problema. Estou falando do Galaxy Note 20. Estou aqui com o Note 20 Ultra, que fez bastante sucesso, que é um aparelho realmente nota 10, mas como aconteceu na geração anterior, onde a Samsung lançou o Galaxy Note 10 e o Note 10 Plus, nessa geração atual ela lançou o Galaxy Note 20 e também o Galaxy Note 20 Ultra. Acontece que o Note 20 teve vários cortes, principalmente na sua tela e no seu acabamento, já que ele traz a tampa traseira em plástico e não em vidro, como o Note 20 Ultra, e traz uma tela apenas com resolução Full HD e não Quad HD. E ainda por cima ele perdeu a taxa de atualização de 120 Hz. O Note 20 tradicional vem com apenas 60 Hz. E como cereja do bolo, tanto o Note 20 quanto o Note 20 Ultra perderam o Snapdragon 855 Plus para receber o mesmo Exynos 990 que equipava a linha Galaxy S20. Então, tanto o Note 20 quanto o Note 20 Ultra perderam desempenho e também autonomia de bateria. Mas no caso do Galaxy Note 20, isso foi ainda pior, porque ele ainda trazia um acabamento mais simples, não vinha com a câmera principal de 108 megapixels da versão Ultra e ainda contava com uma tela com resolução Full HD Plus e com apenas 60 Hz. E o pior, ainda assim custando muito caro. E o engraçado é que até vídeos do Galaxy Note 20 são um pouquinho difíceis de encontrar, pelo menos vídeos aqui no Brasil. Felizmente o Brasilegeeks tem unboxing, tem review, pelo menos 2 vídeos tenho certeza que o Brasilegeeks tem sobre o Galaxy Note 20. É um ótimo aparelho, eu gostei bastante. Apesar dele trazer a tampa traseira em plástico e não em vidro, o acabamento dele é muito bonito, é muito bom. Se a Samsung tivesse lançado ele com um preço mais em conta, eu tenho certeza que ele seria uma ótima opção. Mas infelizmente a galera acabou ignorando o Galaxy Note 20 e quem optou pelo Note acabou indo de Note 20 Ultra mesmo. Bom, eu saí de Motorola, fui para Samsung, mas agora infelizmente tenho que voltar para Motorola. Isso porque eu quero falar da linha Edge. Tivemos 2 aparelhos dessa linha lançados mais ou menos em julho do ano passado, foi isso? É isso mesmo, julho do ano passado. Então tivemos 2 aparelhos, o Motorola Edge Plus, que é esse aqui que está comigo, com o Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, uma máquina. E também tivemos o Edge tradicional, que é uma versão mais simples, com acabamento em plástico aqui na traseira, ao invés do vidro do Edge Plus, e com um chipset menos potente, mas ainda assim muito poderoso, o Snapdragon 765G. O problema é que tem muita gente que simplesmente ignora a existência do Motorola Edge que não seja a versão Plus. E é muito difícil encontrar esse aparelho, inclusive. Tudo bem que no lançamento, tanto o Edge quanto o Edge Plus chegaram com um preço absurdamente alto. E até hoje qualquer um deles não está barato. Pelo menos o Edge Plus está com um valor ali na faixa dos R$4.000, R$4.500, o que eu acho um preço interessante por todo o conjunto que esse aparelho oferece. Mas o Edge tradicional, ele está sempre ali na casa dos R$3.000, R$3.500, um preço bastante salgado, apesar de ser um ótimo aparelho. Tanto que ele conta com a mesma tela OLED, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, possui 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, traz uma câmera principal de 64 megapixels, temos aí um hardware bem interessante, o que basicamente mudou do Edge para o Edge Plus. Em aparência eles são praticamente idênticos, mudou apenas a tampa traseira que pulou do vidro para o plástico no Edge tradicional e claro, ele perdeu a câmera principal de 108 megapixels, tem menos memória, tanto o RAM quanto armazenamento, e também vem com um chipset mais simples. Mas é um aparelho muito bonito e o Snapdragon 765G traz uma excelente performance e ainda conta com suporte às redes 5G. É um aparelho bem legal, muito bonito, bastante interessante, mas ele simplesmente é ignorado pela maioria das pessoas, que quando lembram do Edge, só lembram desse aqui, da versão Plus. Ufa, deu trabalho, foram vários aparelhos, na verdade a lista é ainda maior, mas eu selecionei aqui os principais para poder falar nesse vídeo. Então se você lembrou de algum smartphone que não está aqui nessa relação, deixa nos comentários, coloca aí um modelo que foi lançado, ó, tem que ser em 2020, tá? Então fale aí dos modelos que foram lançados em 2020, mas que a galera simplesmente não menciona mais, que acabou esquecendo, que acabou sumindo de vista. Deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. Aproveita que você vai comentar, já vai deixando também o like para ajudar o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Grande abraço, mas a gente se vê no próximo vídeo. Fui!